A gente vai conversar agora com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles sobre o marco desse período de 1 ano da vacinação contra a Covid-19 e também sobre o momento atual da pandemia aqui no país. Eu dou as boas-vindas então, doutor. A gente já conversou várias vezes, eu queria que o senhor trouxesse para a gente então o que é que nós, como país, estamos vivendo hoje, né? Qual é o momento hoje do combate à pandemia aqui e o que a gente já aprendeu nesse caminho. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Carla. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar com você. Bom, basicamente nós estamos na fase ascendente de uma terceira onda aqui no Brasil, que está gerando, né, como a gente viu aí nesse crescimento da demanda de testes, um número muito grande, talvez o maior número de pacientes infectados desde o começo da pandemia. Nós estamos muito próximos de bater, tanto na média móvel quanto no número absoluto de casos, o recorde diário de casos confirmados, e nós sabemos que a subnotificação é muito grande porque falta teste no Brasil e falta dados, né, confiáveis. Nós estamos há mais de um mês padecendo com dados parciais de difícil previsão. Como vocês mencionaram, a melhor notícia de 2021 foi a vacinação, foram as vacinas no mundo todo. Então nós tivemos um interlúdio que nós poderíamos ter aproveitado para tentar se preparar para essa invasão da Omicron, que era patente desde o dia 27 de novembro. Né? E pelos números nossos, nós estávamos aumentando o número de óbitos por todas as causas no país em meados de novembro, sugerindo que nós teríamos uma terceira onda. Então, nós estamos numa situação ambígua. Nós temos uma vacinação que progrediu, mas que precisa progredir mais, rapidamente, como a gente ouviu agora há pouco, com as crianças e com a dose de reforço. Ao mesmo tempo, nós estamos correndo quanto tempo para evitar um novo colapso de saúde pela explosão de casos da variante Omicron. E ainda falta, evidentemente, qualquer tipo de estratégia federal, nacional, para a gente combater essa nova variante. O senhor acha que algumas declarações que foram dadas quando do surgimento da variante Ômicron talvez tenham trazido um certo modo de encarar essa variante como se ela fosse um pouco mais branda, e aí a gente está sendo surpreendido pelo desempenho em transmissão dessa variante? Sem dúvida. A narrativa de que ela era leve e branda, que é errada, porque a nível populacional ela está levando ao colapso os maiores sistemas de saúde do mundo, o americano, o canadense, o britânico. Não tem nada de leve, né, numa variante que pode realizar 156 mil internações nos Estados Unidos, que é recorde nos 2 anos da pandemia, e levar 26 mil americanos a estarem na UTI nesse instante, né? Então essa narrativa foi perniciosa, ela fez as pessoas relaxarem, ela deu um álibi para as reuniões de final de ano do Réveillon, e o Brasil inteiro sincronizou. Novamente, como havia ocorrido na segunda onda, lá atrás foi basicamente as eleições e as aberturas desenfreadas, sem critério. Dessa vez, foram as festas de final de ano. E essa narrativa tem que ser eliminada. A Organização Mundial da Saúde está tentando eliminar essa narrativa já há quase 2 semanas. E, infelizmente, nós continuamos a propagá-la sem nenhuma base científica, né? E isso gerou uma complacência aqui e em outros lugares do mundo. E nós estamos vendo, né, até os países que tiveram um bom manejo no mundo sofrendo com essa variante. O Vietnã, por exemplo, está tendo, né, explosões de casos há muito tempo. A própria Índia está começando a ter novamente uma arrancada de casos assustadora. Então, infelizmente, essa narrativa ela prestou um desserviço para a gente poder ficar alerta e combater essa variante da maneira que ela teria que ser combatida, né? Agora, doutora, a gente viu que as principais autoridades de saúde, elas relutaram muito com relação, por exemplo, ao uso de máscaras, a recomendar as máscaras que oferecem maior proteção. Muitos, inclusive, a própria OMS, dizendo assim, que a importância era usar máscara e não necessariamente exigir a máscara hospitalar. A gente lembra, inclusive, lá no comecinho da pandemia, quando se dizia que pessoas sem sintomas ou pessoas que não estivessem doentes não precisariam usar máscara. Bom, isso ficou para
atrás, hoje a gente vê uma variante de extrema transmissão e é só agora, na sexta-feira, o CDC nos Estados Unidos orientou a população a buscar uma máscara de melhor qualidade. Isso quando nós aqui no Brasil já estávamos até numa certa flexibilização, alguns lugares já tinham até liberado, né, o uso, por exemplo, de máscaras já não era mais exigido em lugares abertos, como por exemplo no Rio de Janeiro. Ou seja, é possível agora, no momento em que todo mundo está estressado, cansado e já querendo se livrar da máscara, é possível agora voltar a dizer para as pessoas que as máscaras precisam ser usadas, que as máscaras têm que ficar bem ajustadas e toda aquela importância de evitar o contágio com a Ômicron, doutor? Como fazer isso? Isso é o reflexo da falta de uma campanha nacional para uso de máscaras desde o início da pandemia e para explicar para as pessoas como usar a máscara corretamente. As pessoas não tiveram essa informação disseminada amplamente no Brasil, né, pelas redes sociais, pelas mídias de todas as formas, porque não houve uma campanha nacional. Certos países, como a Coreia do Sul, distribuíram máscaras de alta qualidade gratuitamente para as populações na Coreia, nas farmácias. Você ia, registrava, dava o seu nome, o seu registro nacional lá, o nosso CPF coreano, imagino, e você recebia uma cota de máscaras com instruções de quanto tempo ela podia ser usada, quando você tinha que descartar, e máscaras de altíssima qualidade. Como você bem falou, nós tivemos absurdos aqui no Brasil de querer eliminar a máscara, como se as pessoas fossem entender a diferença, né, de eliminar a máscara em lugares abertos versus lugares fechados, e prematuramente. Agora fica muito mais difícil, está acontecendo nos Estados Unidos o mesmo problema, porque o CDC tinha recomendado a remoção das máscaras e agora tem que voltar atrás e convencer as pessoas a usar máscara novamente. Isso é uma tarefa muito difícil, do ponto de vista de comunicação, porque está todo mundo confuso. Mas a palavra final, o resumo da ópera é muito simples. Nós temos que usar máscara em todos os lugares. E não é qualquer máscara. Nós temos que usar as máscaras, no mínimo as máscaras cirúrgicas ou as máscaras que dão proteção acima de 90%, que existem, mas estão desaparecendo, né? Porque não houve a compra, não houve uma distribuição racional e quem entendeu o problema comprou máscaras para usar, né? Então nós estamos num país, nesse instante, com dados subnotificados, os testes com alguns dias para acabar o estoque que nós temos, e o uso de máscara, que é uma das poucas barreiras que funciona, né, reconhecidamente, sem a população saber que máscara usar e como usar corretamente. E a gente entrevistou aqui, inclusive, o ministro da Saúde, eu fiz essa mesma pergunta a ele, né? Se não seria interessante, nesse momento, partir para uma distribuição de máscaras para as pessoas que não podem adquiri-las, né? Máscaras de boa qualidade, com essa campanha publicitária. O ministro disse que não há planos de se fazer essa distribuição. Infelizmente, a gente tenta, né, aqui sempre trazer essa informação para as pessoas, para que as pessoas se protejam aqueles que elas, né, a toda a sociedade e principalmente aqueles que elas amam, e não tragam a doença para dentro de casa, usem a máscara de forma corretamente. Mas vamos continuar aqui insistindo, doutor Miguel Nicoleles. Mais uma vez a gente teve o prazer de recebê-lo aqui para compartilhar todo o seu conhecimento com os nossos espectadores. Muito obrigado, uma ótima tarde. Para você também, Carla. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.